Então, quando eu tinha 6 anos de idade, minha mãe foi me colocar no CA, e ela me colocou no CA, e em 2 semanas eu saí porque eu tinha sérios problemas de socialização. Eu era muito tímido, não conseguia falar com os garotos e tal, não conseguia. E aí eu falei assim, mãe, olha só, mãe, eu não gosto de falar lá, não gosto de ir pra escola, mas eu te juro, eu aprendo sozinho. Eu vou aprender a ler sozinho, vou aprender a fazer conta sozinho. Aí minha mãe, ela vira pra mim e fala assim, é, tá bom, então sai. E eu saí. E a minha é muito louca, ela é doida, e ela deixou eu sair do CA e estudar sozinho. Eu, então, começar a aprender a ler, tal, conta, fiquei em casa, tal, sozinho. O ano passou, no próximo ano ela começou a procurar é, alguma escola para eu entrar no primeiro ano do ensino fundamental. E aí, procurando escolas, escolas. Não, 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 ele não tem diploma, não sei o quê. Ele não tem diploma de CA, ele não tem diploma, não dá pra entrar, ele não vai acompanhar os outros garotos das outras séries. E eu, cara, ela, não, meu filho é inteligente e tal, e tal. Só que, pô, eles estavam falando isso pra minha mãe. Minha mãe tem uma lábia. Assim, ela consegue comprar uma camisa de você e fazer você pagar ainda, sabe? Ela é muito sagaz. E ela conseguiu convencer uma escola a me aceitar fazer o primeiro ano do ensino fundamental sem diploma. Ela falou assim: meu filho é muito inteligente. Meu filho, quando ele entrar lá, ele vai ser esforçado, vai ser inteligente e ele vai ganhar tudo. E aí fui, tudo bem. Cheguei lá, passei o ano, fiquei estudando, achei legal aquele negócio do colégio. Foi quando eu gostei mais, né? E aí, quando acabou o ano, eu ganhei isso aqui, cara. Aí isso aqui, tipo, é uma medalha de aluno de melhor performance do colégio. Aí eu achei legal. Será que realmente a gente precisa de diploma para fazer as coisas? Eu fiquei tão noiado com isso, eu fiquei, cara, procurei no dicionário se era de diploma era similar, era sinônimo, alguma coisa parecida com educação. Depois você pode até olhar se tem alguma relação de diploma e educação direta. E eu, cara, não achei. E hoje em dia eu pergunto muito, eu gostaria de muito fazer essa pergunta para vocês. Vocês quiseram ou querem diploma para quê? Realmente vocês precisam de diploma? Eu vou tentar falar um pouco sobre o que a sociedade fala para vocês. A sociedade, a pressão societária, ela diz assim: olha só, com diploma vai aumentar a chance de emprego, você ganha mais respeito, mais reputação e dinheiro. Educação é tudo. Ótimo. E aí começa seus pais com a pressão na sua cabeça. Olha, meu filho, você não vai chegar a lugar algum sem canudo na mão. Orgulho, estabilidade, exemplo de transformação. A vida vai ser muito mais fácil, sem estresse, muito menos depressão. Educação é tudo. E aí eu falo o seguinte, eu só vou mostrar aqui de começo algumas estatísticas para vocês. Steve Jobs, criador da Apple, patrimônio de 10 bilhões de dólares quando ele morreu. Hans Stern, brasileiro, fundador da Gastern, patrimônio de 6 bilhões. Silvio Santos, patrimônio de 3 bilhões. Oprah Winfrey, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Henry Ford, Bill Gates, Michael Dell, todo mundo, todos esses caras, quando vocês olham para todos esses, vocês acham que eles não tiveram educação? Vocês acham que eles não foram educados? E eu digo que nenhum deles se formou em alguma instituição superior de ensino. Se é que pode se chamar ensino de superior. Mas aí alguns de vocês podem chegar para mim e falar assim, olha só, Gil, dinheiro não é a única nem a melhor métrica para sucesso. Eu concordo. Tem até gente que chega para mim e fala assim, Gil, olha só, eu não faço por dinheiro. Eu falo, tá, tudo bem, não faz por dinheiro. Então você faz para quê? Você estuda para quê? Por amor? Para ajudar o próximo? Para ajudar a desenvolver o pessoal? Então, se for para isso, olha também aqui. Se eu falar de estatística, eu falo de Jesus Cristo, Sócrates, Madre Teresa de Calcutá, Malcolm X, Michael Jackson, Michael Jordan, Beethoven, Shakespeare, Thomas Edison. Nenhum deles fez por dinheiro. E nenhum deles se formou em nenhuma instituição superior. Nenhum deles conseguiu diploma. E eles não são educados? Ainda assim, vocês podem falar assim, olha só, toda hora que falam sobre sucesso sem diploma ou conseguir alguma coisa sem diploma, é sempre o cara lá dos Estados Unidos, então é uma coisa muito grande e fica muito longe, eu não consigo ficar, não entendo esse negócio, que fica muito longe de mim. E eu concordo.
Olha, eu vou falar um pouco sobre a minha história. Eu não sou nenhuma pessoa de grande sucesso, mas estou fazendo uma porrada de coisa sem diploma. E eu gostaria de mostrar tipo, o caminho que eu estou fazendo para vocês, tá? Então, a minha história é o seguinte. 9 de fevereiro de 1990, a minha vida começava em câmera lenta. Minha família, grande e pequena ao mesmo tempo, pobre, índios, negros e portugueses, mas ninguém, sem nunca ter completado o ensino médio. Eu crescia tímido, muito tímido sem falar. Sofria bullying, depressão, até já tentei me matar. Minha mãe, ela criava a gente lá no Complexo do Alemão. Ela tinha que criar eu e meus irmãos sem dinheiro, sem nada na mão. Já passei fome, a luz já foi cortada várias vezes na minha casa, não tive nenhum luxo. Mas eu gostava muito de estudar, bastante de estudar. Na verdade, eu gostava de quebrar alguns brinquedos e mexer no robozinho, ou então ficar lendo o livro de ortopedia da minha mãe, que não é médica, mas ela era auxiliar de enfermagem, então ela gostava dessas coisas. Mas, ainda que eu gostasse de estudar, tinha um problema muito grande, que era eu não conseguia controlar minhas emoções. Meu humor, as pressões, tudo me deixava muito bambeado. Até que, por muita sorte, eu digo sorte, quando eu tinha 10 anos de idade, um tio meu me apresentou um tipo de meditação chamada Mindfulness. Na época, eu ouvia como Vipassana. E aí, essa meditação é uma técnica baseada em você começar a prestar atenção nas suas sensações de forma intencional, de momento a momento, não é nem passado nem futuro, é agora, o que eu estou sentindo agora, estímulos externos também agora, sem julgar se é bom ou ruim, se é doloroso ou prazeroso, só prestando atenção com um ar bem curioso. Bem a característica curiosa do cientista, de você olhar para você mesmo. Parece bobeira, mas com isso eu consegui começar a controlar minhas emoções. Tá, não parei de passar fome. Tinha amigo meu que morreu na escola, tinha problema de rixa, de gangue lá no Complexo do Alemão, onde eu morava. E os caras falavam assim, não, amanhã não pode, todo mundo vai fechar tudo que é estabelecimento, porque vai ter guerra aqui, Alemão e Cruzeiro. Isso não mudou, continuava. No entanto, a minha resposta a todos esses problemas, ela mudou drasticamente. Drasticamente. Então, o mindfulness me ajudou a trabalhar minhas emoções, eu comecei a ter menos depressão, no entanto, tinha algum fator ainda que eu não conseguia resolver. Eu ainda era muito tímido, muito tímido. E eu tinha muita vergonha de falar, eu não sabia o que era isso. Até que eu entrei no ensino médio, eu fui fazer o técnico em patologia clínica, e aí teve um dia que eu estava indo para a escola e eu vi no jornal um anúncio, aos 15 anos de idade, um anúncio de uma palestra numa universidade aqui no Rio de Janeiro, que eu não conhecia qual era, mas o nome era maneiro, e o nome do palestrante também era um nome, parecia, não sei se era russo, alemão, era um nome legal. Então, assim, o nome da palestra é legal, o nome do palestrante é legal, a palestra deve ser legal. Então, eu falei com um amigo meu lá na escola, falei assim, mano, vamos lá para essa palestra que vai ser muito maneiro e tal. Então, a gente chegou lá, a gente ficou amarradão, começou a ver o tema, e começou a estudar o tema, estudar. A gente não sabia inglês, então a gente pegava os artigos em inglês, pegava palavra por palavra, traduzia palavra por palavra, lia, não sei o que, lia, virava à noite estudando. Chegou no dia da palestra, a gente chegou na escola, saiu mais cedo, eu estudava lá no Jardim América, saí de Jardim América, fui lá para essa universidade, cheguei nessa universidade, era uma coisa toda bonita assim, que era universidade toda grande, e aí o salão assim, parecia um tribunal antigo, e lá no fundo tinha um velhinho, que era o professor, que estava organizando isso tudo. O nome do ciclo de palestras é Copeia. O nome desse professor que estava organizando é Moisés Nussenswein. E o nome dessa universidade é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lá, eu cheguei, queria fazer a pergunta, fui assistir as palestras, que eram um nível muito alto, e até que acabou a palestra, eu comecei a ficar. Falei, meu Deus, eu vou fazer a pergunta. Fui levantar a mão, falei, minha mão está aqui. Aí ele, cara, vem cá. Aí eu, cara, minha mão foi, já era, meu coração estava saindo pela boca, estava quase morrendo. Eu falei, meu Deus, não vou aguentar. Vou ter que falar lá na frente, eu não falo com ninguém, vou ter que falar no microfone. Estava nervoso. Quando eu cheguei lá, levantei, cheguei, minha perna tremendo, quase caí, peguei o microfone. Quando eu peguei o microfone, eu olhei para a cara do cara. Pá. Quando eu fiz isso, eu aprendi, foi o primeiro momento que eu aprendi realmente a me conectar e, de fato, ser ouvido sem nenhum tipo de julgamento. Esse professor, Moisés, ele ficou espantado por eu ter feito uma pergunta ali,
para professores tão nobres. Eram professores daqui da FRJ, de fora do país, alguns prêmios Nobel e Fields também de matemática. E eu estava fazendo pergunta porque eu não sabia o que era isso. E na plateia era composta só por PhDs, pós-docs e professores, e eu de 15 anos. Então ele falou, todo mundo levanta e bata palmas para esse garoto. E, cara, sinceramente, isso foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Porque foi um tipo de reconhecimento onde eu saí de não saber falar, não conseguir falar, ter vergonha de falar, para quando eu falei, no meio de vários intelectuais que não era a minha convivência, todos bateram palma e reconheceram. Então, aquilo ali foi um grande divisor de águas na minha vida. Após dali, numa outra palestra, quando eu fui fazer pergunta de novo, um pesquisador me chamou para trabalhar no laboratório dele, então fui trabalhar no laboratório dele, aqui na FRJ. Aí comecei a trabalhar, depois de um tempo aprendi bastante, consegui ganhar minha própria linha de pesquisa. Aí, antes de entrar na faculdade, eu consegui ter minha linha de pesquisa, orientar graduando e dar aula para pós-graduação, sem mesmo diploma de ensino médio. E aí depois eu comecei nesse corre, e tinha uma pressão muito grande, que todo mundo achava que eu era muito inteligente. E não era, só com o mindfulness o que eu fazia era, eu sabia controlar minhas emoções e visualizar as coisas direito, e eu ia e desenrolava. Mas não era inteligente, eu nunca fui enfim, será que a gente pode classificar como um tipo de inteligência? Nessa pressão, eu estava para fazer o vestibular, e todo mundo, não, você já passou, não sei o que e tal. E eu não tinha tempo para estudar para o vestibular, porque eu ficava no laboratório o dia inteiro, saía, ia para o colégio, faltava aula também no colégio para ficar no laboratório, era esse rolo. Eu, cara, todo mundo está achando que eu vou passar, eu nem sei, velho. Então parei de novo, e Mindfulness me ajudou novamente, no qual consegui até eu fazer a prova e estudar quando eu conseguia dentro do colégio, a entender o que estava passando comigo, minhas emoções, entender toda essa arquitetura. E ao fazer a prova, eu começava a visualizar, já passando para a FRJ. Então, eu estava fazendo a prova, mas eu sabia que ia entrar, porque eu estava visualizando isso. Parece besteira, mas isso funciona sempre. Toda hora que eu faço isso, funciona. E eu passei. Aí comecei a fazer biofísica, mesmo sem fazer o pré-vestibular. Aí vim fazer biofísica. Na biofísica, eu gostava muito de matemática, então comecei a fazer matemática aplicada junto também. E aí, fazendo biofísica, matemática aplicada, quase pirei. Aí eu falei, a universidade é grande pra caramba. Aí eu comecei a pegar matéria do marketing, da psicologia, da filosofia, sociologia, moda, tudo. Eu vi aqui como um potencial de aprender qualquer coisa que eu queria aprender, porque eu gostava de muita coisa. Então, comecei a fazer tudo isso. Aí chegava um dia pra mim, Gil, quando é que você vai se formar? Aí eu, tá bom. Aí comecei a matéria, até que teve uma hora que eu comecei a querer montar uma empresa. Eu falei, vou montar uma empresa e ficar rico. Não, fiquei. Mas eu saí, comecei a montar uma empresa, e aí comecei a montar minha empresa, pegar matéria de marketing aqui que era interessante, comecei a me conectar com os professores e tal. Aí teve uma hora que eu falei, pô, eu vou pra PUC, porque a PUC tem contato de business, os caras têm dinheiro. Então eu fiz vestibular, tranquei aqui, fiz vestibular pra PUC, fiz lá 4 meses só para fazer contato com os alunos e com os professores, fiz contato, voltei pra FRJ, fiz vestibular de novo, cheguei aqui, em Ciências Matemáticas da Terra, eu falei, cara, eu vou fazer isso de novo, vou começar a pegar um monte de matéria, comecei sociologia, psicologia, não sei o que, tal, tudo isso. Minha empresa, ela foi dando certo, foi bem legal, porque minha empresa tem uma história interessante, que quando eu comecei a empresa, eu estava, enfim, perrengue, e teve uma vez aqui na FRJ, teve um concurso para a Finlândia, assim, o ganhador ia para a Finlândia. Aí eu falei, quero ir para a Finlândia, só que eu não tinha diploma, os caras que iam apresentar eram investidores, não sei o que e tal, cheio de credencial, cheio de um monte de coisa, eu não sabia nada. No entanto, através de Mindfulness, o que eu pensei? Quem vai me avaliar são pessoas. Pessoas não são puramente racionais. Então, se eu pegar o contato de todo mundo e mandar uma apresentação prévia para eles, subconscientemente eles vão ter contato com aquilo ali, e na hora de me avaliar, eles vão ter uma predileção. Dito feito, apresentei e ganhei. Fui para a Finlândia. Aí eu fui para a Finlândia. Foi a primeira vez que eu saí do país. Só que assim, foi uma sexta-feira, eles falaram, na próxima sexta-feira você viaja. Eu não tinha passaporte. E aí eu comecei, em 3 dias eu consegui uma carta com desenrolo do Ministério da Ciência e Tecnologia, de Educação, lá da Finlândia, Ministério de Ciência e Tecnologia daqui do Brasil, consegui tudo tal para conseguir passaporte de emergência, não me deram, aí desenrolei, perdi o evento, o primeiro dia, só que meu passaporte chegou, eu falei, cara, com esse passaporte agora, eu consigo pegar uma conexão aqui e chegar em Madrid. Em Madrid, se eu fizer um Skype com eles, eu consigo fazer o primeiro batch, na primeira sessão do negócio, e depois eu continuo quando chegar lá. Aí falei pra eles, cara, você é louco, velho.
Falei, não, cara, eu faço por Skype. Deixa só eu começar, faço por Skype. Se eu passar, eu continuo quando eu chegar aí. Peguei o avião, felizão, não sei o que. Quando subi, o avião, enfim, ele quebrou, eu voltei. Aí quando eu voltei, enfim, cheguei, quebrou, voltei, fiz um barraco lá no aeroporto e eles me deram a oportunidade de conseguir ir para... E só tinha vaga na primeira classe, enfim. E eu fui para a primeira classe para a Finlândia. Cheguei lá, felizão, fiz um monte de coisa, voltei, fui para Londres, fiz uma porrada de coisa, fui para Londres, morei lá. Lá eu saí da minha empresa, vendi ela. Depois eu comecei a virar instrutor de Mindset, lá no King's College. Eu fui lá, virei instrutor de Mindset pelo King's College. Voltei, feliz. Cheguei no Brasil, e o pessoal chega para mim e fala assim, Gil, quando é que você vai se formar? E aí tá bom, aí saí de lá, voltei, enfim, comecei a fazer um monte de coisa, aprendi a falar com pessoas, agora sei falar aqui, sei fazer isso aqui na frente de vocês. Não, fico com vergonha, um monte de coisa. E o pessoal ainda perguntava, quando você vai se formar? E, sinceramente, a gente passa tanto tempo preocupado com esse sistema pressurizado, baseado em diplomas, que a gente raramente para prestar atenção em quem somos. Diplomas são só papéis. Nós somos humanos. Você acha justo que vários estudantes aqui, eles sofram de ansiedade, gastrite, depressão, e alguns até tentam suicídio, um sistema baseado na pressão do diploma, somente do diploma? Eu sinto como se pegasse todo o potencial de todo mundo aqui e pressurizasse, e passasse o rolo lá do diploma, passando por ele e reduzindo a um papel bidimensional. E isso me faz muito mal. Nenhum de nós aqui somos somente o diploma banal. Somos muito mais que isso. Educação não é definida por diploma. E não adianta você tirar 10, tirei 10, não sei o que, feliz, e não sabe falar com os amigos, não sabe fazer conexão. Já que adianta você tirar 10 e não saber aplicar isso na sua vida? De que adianta essas coisas se você vive cheio de antidepressivo? Está te matando. Não é porque vocês todos têm acesso a históricos escolares que você sabe da nossa vida realmente. A minha saúde mental, minhas regras. Então, todos nós aqui temos potencial para fazer qualquer coisa, ser qualquer coisa, inclusive com diploma. Não é exclusivo. Então, o que eu queria dizer é que o diploma, ele não é exclusivo. Ele, assim, você não é ruim, você não precisa ser rebelde e sair da faculdade e acabou. Você pode usar a faculdade como um sistema maravilhoso, maravilhoso, de conexão. Você consegue encontrar várias pessoas aqui diferenciadas num lugar só, de tudo quanto é canto. Então, para aqueles que são assim, mais loucos, ajustados, peças quadradas em buracos redondos, é estranho, não sei o quê, pensa diferente, o meu apelo é: use a universidade, não somente para ser rebelde é legal, mas use a universidade para fazer conexões. Olhar para cada pessoa, não só professor por contato profissional, mas cada pessoa, cada colega da sua turma, cada funcionário, cada pessoa, de coração aberto e fazer conexão com essas pessoas. É isso, e a coragem de chegar lá e fazer, é que faz vocês não precisarem de diploma, se vocês não quiserem diploma. Então, na verdade, a capacidade de vocês conseguirem fazer qualquer coisa que vocês queiram fazer, sem precisar de diploma, é diretamente proporcional à qualidade das conexões, não quantidade, mas a qualidade das conexões e ao seu empenho. Então, eu queria agradecer, porque todos vocês aqui são meus mestres, não só os professores. Obrigado.